Somente a Ele a glória, o louvor e a honra. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, voltamos aqui à sua casa, cantando louvores, lendo a sua palavra, orando e agora ouvindo a exposição da palavra de Deus. Estamos começando a sentir nesse mês de dezembro a ausência de alguns irmãos que já saem para o gozo de férias e também a ocasião quando recebemos pessoas, né? Se eu estou enxergando bem, estou vendo ali o pastor Daniel Martins, não sei se está ali com a família, bem-vindo, Deus abençoe. Estou vendo uma galeguinha ali nos braços do avô, Vitor está aí também, está aí com a esposa. Então eu vou dar as boas-vindas a Vitor e você fala em alemão depois com ela, né? Bem-vindo, Deus abençoe vocês. Nessa semana passada, o nosso irmão Vinícius submeteu-se a uma cirurgia, graças a Deus, foi tão bem sucedido que hoje estava conosco aqui pela manhã, está ali também. Graças a Deus, Vinícius, Deus te abençoe, viu? Queria aproveitar que estamos falando de bênção de gratidão. Dona Letícia, com a sua família, anualmente, agora no mês de dezembro, nos Estados Unidos começou a última quinta-feira de novembro, né? Faz muitos anos, né, Dona Letícia? Dona Letícia, mais recentemente, no mês de dezembro, uma quinta-feira também, ela reúne a família, chama os amigos e chama a igreja para agradecer a Deus as bênçãos do ano. Coro Boas Novas estará aqui e ela está fazendo o convite a todos vocês, tá bom? E não ousem desobedecer Dona Letícia, viu? Então, quinta-feira, nós não teremos o estudo, teremos apenas um culto, o culto de ação de graças. Então o estudo das 19 a gente não vai fazer, a ministração da palavra será no culto. Vamos abrir a Bíblia, queridos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos continuar na exposição dessa carta. Nós vamos ler o capítulo 10 hoje à noite. Aqueles membros mais atentos que estão acompanhando a exposição vão dizer: opa, você na última pregação foi no capítulo 7, como é que vai para o 10 agora, né? E aí eu tenho uma explicação. É que recentemente o pastor Cláudio, pregando uma série de mensagens sobre mordomia, estão lembrados? Ele fez a exposição dos capítulos 8 e 9. Então, por isso, eu creio que todos vocês e todos nós já ouvimos. E eu estava lembrando uma pregação que ele fez com base no capítulo 9, dizendo assim, pelo menos 3 afirmações. Ninguém perde nada dando liberalmente a Deus. Ninguém perde nada dando liberalmente a Deus. Segunda verdade que ele ensinou naquele dia é que Deus dá, e o Deus da providência dá abundantemente àqueles que contribuem para que eles o façam mais vezes. E ele nos ensinou também sobre critérios para a contribuição, com consentimento do coração, com alegria, e não com pesar, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. E uma outra verdade que ele ensinou foi sobre a generosidade nas contribuições, elas trazem glória a Deus. Então essas verdades estão aí presentes no nosso coração. Nós vamos ler hoje o capítulo 10. Você vai perceber, eu já tenho dito isso, a segunda carta aos Coríntios, ela é diferente, muito diferente da primeira. A primeira carta, Paulo trata de vários temas e vários problemas que estavam acontecendo no seio da igreja. E ele, com autoridade apostólica, em nome do Senhor, ele procura então corrigir a igreja, corrigir aqueles problemas. Na segunda carta, ela é bem diferente, porque nessa carta, escrevendo pela inspiração do Espírito Santo, ele está defendendo a sua autoridade apostólica ou a autenticidade do seu apostolado, que estava sendo questionado, especialmente da parte dos judaizantes, que visitavam as igrejas gentílicas, cristãs, e eles procuravam desqualificar o apóstolo Paulo. E hoje ficará nítido aqui essa verdade. E o tema que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite é bastante prático.
como um cristão deve responder às críticas, especialmente às críticas injustas. Como um cristão deve responder a elas. E o apóstolo Paulo nos ensina. Estudando o texto, estava até comentando isso um dia, falei até a Laurete, dizendo assim, cada vez que a gente estuda, né, esses ensinamentos do apóstolo Paulo, a gente leva assim uma pancada, uma surra, né? Porque, e na verdade é esse o efeito da palavra de Deus. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, não há outra atitude a não ser honestamente dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, né? É impressionante como a inclinação do nosso coração é para a desobediência, é para a rebelião. É incrível isso, né? Hoje foi lido de manhã: o bem que quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, esse faço, né? E como disse lá o Otmani, no passado, ele disse assim: o grito mais espiritual que um ser humano pode dar é o brado de Paulo, Romanos 7, quando diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Até que ele termina o capítulo dizendo: graças, porém, a Deus por Jesus Cristo. Vida cristã não é apenas vida transformada, é vida substituída. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é vida cristã. O máximo que a gente consegue sem Cristo é uma caiação. O máximo que a gente consegue sem Cristo é dar alguns passos com esforço, mas isso em nada é eficaz, em nada glorifica a Deus. Queridos, nós precisamos integralmente do Senhor. E foi uma dessas razões pelas quais o Senhor não nos deixou órfãos e enviou o Espírito Santo, que habita em nós. Então, o Evangelho diz que a vida cristã é um milagre. A gente só pode viver a vida cristã por causa do milagre da nova vida em Cristo Jesus. Como um cristão deve responder às críticas injustas? Eu respondo com dureza, eu fico irado. Eu respondo à altura das críticas. Quando eu recebo críticas injustas, eu critico também. Como reage um cristão? Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus e como Paulo reagiu. Abra aí sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, e a gente poderia traduzir essa palavra aqui também por fraco, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. É interessante, ele usa no português as duas palavras aqui, carne, mas ele está dizendo, embora humano, embora e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observa
envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Aí os coríntios diziam assim de Paulo: as cartas, com efeito, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, também seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos ler juntos esses dois versículos, 17 e 18, vamos juntos. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Então, só trazendo de volta o contexto. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, não pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. Plantador da igreja de Corinto, num tempo de luta. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando Paulo esteve em Corinto, segunda viagem missionária, foi tão duro aquele tempo. Diz a palavra de Deus que o Senhor apareceu a Paulo numa visão, dizendo: Paulo, fala e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, eu tenho muita gente nessa cidade. E o homem que queria desistir, que queria sair da cidade, permaneceu ali 1 ano e meio, pregando a palavra, discipulando pessoas, ensinando pessoas. Agora, a igreja tinha sido infiltrada por alguns que a si mesmos se denominavam apóstolos, alguns que procuraram desacreditar o apóstolo Paulo perante a comunidade, alguns que passaram a questionar a sua autenticidade apostólica e fizeram críticas duras. E ele aqui responde a essas críticas. E aí você pode levantar uma questão que é óbvia quando a gente lê esse capítulo. Mas onde estão as críticas aí? Eu não consegui identificar as críticas rapidamente. Então, o método que a gente vai utilizar aqui é o seguinte: a gente vai identificar as críticas a partir da argumentação de Paulo. Aí é que a gente vai descobrir as críticas. Mas eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, e logo no início do capítulo, há duas palavras que estabelecem o tom que Paulo deseja utilizar. Quais são as duas palavras? Olha aí, rapidamente, logo no primeiro versículo. Mansidão e benignidade. Vejam que ele fala de mansidão e benignidade de quem? De Cristo. Paulo começa com essas duas palavras, e eu quero guardar essas duas palavras para quando estiver fazendo a aplicação da mensagem. Então, guarde isso. Mansidão e benignidade de Cristo. Quem foi que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração? O nosso Senhor Jesus Cristo, não foi? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Quem foi que disse, na hora da morte, uma morte tão vergonhosa, sob maldição: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Quem disse isso? O Senhor Jesus Cristo. Mansidão, benignidade. Alguém que está sendo tratado com tanta dureza, com tanta injustiça. Pessoas que passavam pela cruz, meneavam a cabeça, lançavam impropérios. Pessoas que diziam: salvou os outros, não pode fazer nada por si mesmo. Se Deus gosta mesmo dele, que venha ajudá-lo. Ah, você que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói, desça daí e então creremos em você. O Senhor Jesus que foi trocado por Barrabás, o Senhor Jesus que em sua plena humanidade recebe sobre si a ira santa de Deus, o juízo de Deus, ele que leva sobre si nossas iniquidades, nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, ele que agoniza na cruz, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse Senhor que diz: tenho sede, é o mesmo que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Queridos, cristianismo é isso. E nós precisamos sempre confrontar a nossa vida à luz da palavra de Deus, porque temos uma tendência terrível, a tendência de vivermos um cristianismo apático, um cristianismo desfigurado, um cristianismo sem cruz, sem Cristo, e nós o chamamos assim de cristianismo, um cristianismo que não muda a nossa vida. A gente até muda de igreja, muda de religião, mas não muda a vida, os valores não são mudados. Isso não é cristianismo. Eu queria então olhar com vocês algumas das acusações que o apóstolo Paulo estava recebendo e a maneira como ele trata essas questões, o tom de suas palavras, introduzindo esses 2 aspectos do caráter de Jesus, que são 2 aspectos do fruto do Espírito Santo: mansidão e benignidade. Quais foram as acusações que os coríntios fizeram a Paulo? Então nós vamos, a partir das respostas de Paulo, identificar essas acusações. A primeira delas, está muito claro aqui, logo no verso 1, verso 2, também no verso 10, os coríntios tinham confundido a benignidade e a mansidão de Paulo com fraqueza. Mas primeira palavra que diziam de Paulo era, acusavam-no de uma certa covardia, sendo o seguinte: quando ele está ausente, quando ele escreve, como ele é valentão, como ele é corajoso, como ele é ousado. Mas quando ele está presente, quando está face a face, como ele é fraco. Era corajoso nas cartas, porém faltava-lhe coragem pessoalmente. Era essa avaliação. E agora você imagine, queridos, numa comunidade cristã, numa igreja, você sabe como isso funciona. Uma pessoa diz a outra, e a outra tem uma pessoa muito amiga, diz aquela outra, que tem 2 pessoas muito amigas, diz aquelas 2 pessoas, que por sua vez tem 4 pessoas muito amigas, e diz: olha, eu só vou dizer isso a você, viu? E daqui a pouco todo mundo está sabendo. Então, na comunidade de Corinto, esse era o pensamento, a influência daqueles falsos apóstolos, daqueles líderes falsos que tinham entrado na igreja. Assim, Paulo é muito fraco, ele é até incoerente. Ele escreve de uma maneira e fala de outra maneira. E o apóstolo Paulo argumenta aqui na mansidão e na benignidade de Cristo. Ele diz aqui, verso 2: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam,
como se andássemos em disposições de mundano proceder, que vou entrar no segundo ponto a partir do final desse segundo verso. Queridos irmãos, é sabido que o apóstolo Paulo não era esse tipo de gente. O apóstolo Paulo tinha integridade. Ele era o mesmo nas cartas e pessoalmente. Até um texto bíblico que mostra isso com muita clareza. Eu vou fazer uma referência aqui, vocês vão se lembrar. Lá no livro de Gálatas, na carta que ele escreveu aos Gálatas, os Gálatas que estavam também sendo influenciados pelos judaizantes, os judaizantes diziam, em síntese, um gentio, antes de se tornar um cristão, precisa ser um judeu, precisa passar pelo rito da circuncisão. Agora você imagine, um cristão gentio, convertido, discipulado, batizado, nova criatura, participando da vida da igreja, chega um judaizante e diz: você não é cristão coisa nenhuma, você precisa passar pelo rito da circuncisão. E assim, os judaizantes fizeram esse trabalho, disseminando isso durante o que a gente chama de terceira viagem missionária de Paulo. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Literalmente quer dizer, quem vos enfeitiçou? Porque o evangelho foi pregado com tanta clareza diante de vocês, como se Cristo tivesse sido crucificado perante seus olhos. E por que é que vocês estão passando agora para um outro evangelho, que não é outro? E ele faz uma referência no capítulo 2 a um confronto que teve com Cefas, com Pedro. Capítulo 2 de Gálatas, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Paulo não mandou um bilhete, não, nem mandou um recado por outro. Mas assim, queridos, Pedro era um apóstolo, uma liderança fortíssima na igreja, muito especialmente do lado dos judeus. E Paulo diz: resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Qual foi o comportamento repreensível de Pedro? Ele diz: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, aqueles judeus chegaram, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. É bom a gente entender aqui, Paulo não era uma pessoa inconveniente. Paulo não era uma pessoa indiscreta. Mas Paulo era um homem que tinha um compromisso com o Senhor e um compromisso com a palavra do Senhor e com o Evangelho. Ele está dizendo aqui, se Pedro, que é um apóstolo, que é uma autoridade, que é uma liderança, uma referência, porque é um apóstolo, se ele se torna repreensível, ele será um péssimo exemplo. Então Paulo, na sua autoridade espiritual, como apóstolo, como servo de Deus, comprometido com a sua palavra, comprometido com o Evangelho, por amor ao Evangelho, vejam bem, não era um confronto pessoal, não era Paulo medindo forças com Cefas, não era Paulo tentando dizer a Cefas: Cefas, você é muito importante, você andou com Jesus e tal, mas o cara aqui sou eu, não é nada disso. Queridos, não é uma questão pessoal, não é uma queda de braço, não é uma questão vaidosa, porque senão seria carnalidade. Não, é uma questão do Evangelho, por amor ao Evangelho. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E ele, então, traz a instrução aqui, quando ele vai falar sobre a justificação pela fé. No entanto, queridos, por causa da mansidão e da benignidade de Cristo, se lembram quando estudamos o capítulo 1, Paulo disse que não foi a eles para poupá-los. Lá no capítulo 1, verso 23,
Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Na época disseram a Paulo, ele não tem palavra, ele disse que viria e não veio. E aí Paulo diz, bom, será que nós somos aqueles que dizem que sim e não ao mesmo tempo? Não, ele disse que não foi para poupá-los. Então, um homem dominado pelo Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, ele faz uma súplica para que aquela minoria rebelde não o forçasse a demonstrar a sua ousadia, confrontando-os, né? Algo que faria, e ele deixa o alerta aqui, se necessário, eu vou fazer isso. Então, essa era uma acusação, uma coisa maldosa, né? Esse homem tem uma dupla face. Nas cartas é corajoso, pessoalmente é um fraco. E Paulo diz, não é assim. E é muito interessante a gente observar aqui, queridos, voltando a dizer que é muito valioso para um cristão, integridade. Ele nunca escreveria nada se não estivesse preparado para dizê-lo. É aquele tipo de pregador que vive o que prega e prega o que vive. Tinha essa autoridade. Segundo lugar, uma outra acusação dura. Ele era acusado de carnalidade. Você pode imaginar isso? Mas, queridos, houve quem pensasse assim do apóstolo Paulo. Desde o verso 3 até o verso 6, ele usa aqui uma expressão, olhe, como se nós andássemos segundo disposições de mundano proceder. Uma outra acusação que faziam a Paulo é o seguinte, ele é carnal em suas intenções, ele é carnal no procedimento, ele age por motivos humanos, né? E aí a resposta que Paulo dá é o seguinte, nós vivemos segundo a provisão do poder de Deus. É essa a resposta dele. Embora andando na carne, ou seja, embora sendo eu humano, e é bom a gente entender isso, esse trocadilho que ele faz aqui, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Isso significa, não é na carne que eu respondo, não é na carne que eu reajo, não é na carne que eu trabalho, mas é na força que o Senhor supre. Que coisa preciosa para nós aqui. A gente podia fazer muitas aplicações aqui, não é para que eu seja glorificado, não é para que eu me envaideça, não é porque eu me considere o melhor, não é porque eu me considere o mais capacitado, não, mas é na força que Deus supre. Paulo tinha essa convicção, eu sou o que sou pela graça de Deus. Por isso ele não se considerava superior aos outros, né? Por isso ele não pensava assim, o que seria da igreja se eu não estivesse na igreja? Não. Aos Coríntios mesmo, na primeira carta, quando alguns são de Apolo, outros de Cefas, e outros de Cristo, e outros de Paulo, ele mesmo pergunta, quem é Paulo? Quem é Apolo? E ele diz, apenas servos, por intermédio de quem viestes a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Foi Paulo ou foi Apolo? Deus deu o crescimento. E ele diz claramente, nem o que planta é alguma coisa, nem o que serve, mas Deus que dá o crescimento. Por isso que Jesus ensinou que deveríamos ter esse reconhecimento sempre. Somos servos inúteis. Servos inúteis. E aí, ao final, ele diz, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. O melhor elogio que alguém poderá receber é, vinde bendito de meu Pai. Você foi fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Como disse alguém com muita sabedoria,
Sucesso na vida significa terminar os seus dias de vida tendo a aprovação de Deus. Isso é que é sucesso. Terminar os seus dias e ter a aprovação de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção para essa verdade aqui do verso 3 ainda. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que era um homem sujeito a todas as limitações de sua humanidade decaída, que era um homem susceptível à queda, que era um homem que precisava estar sob constante vigilância para não cair. Ele mesmo ensinou: aquele que cuida está em pé, aquele que pensa está em pé, cuide que não caia. Era um homem sujeito a todas as limitações de sua humanidade decaída, mas Deus era o seu guia, Deus era a sua fortaleza, era Deus quem o sustentava. Ele está dizendo: embora andando na nossa humanidade, andando na carne, no sentido de corpo humano, embora seja eu um humano pecador, nunca nos deixamos domar por motivos puramente humanos. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, nunca tentava viver sem Deus, na sua força. Agora eu tenho experiência, eu tenho tantos anos de vida cristã, eu recebi o Evangelho diretamente do Senhor Jesus, eu fui convertido pelo próprio Jesus, então eu tenho experiência, eu tenho cacife, eu tenho conteúdo. Não! Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Sintetizando tudo, ele está dizendo aqui que era conduzido pelo Espírito de Deus, mas recebia essa acusação, que era um homem carnal. Terceiro lugar, uma terceira acusação que Paulo recebia, especialmente versos 7 a 12, eles procuravam desqualificá-lo. Era uma outra acusação que faziam. Era considerado inferior. Quando as pessoas da igreja de Corinto, agora influenciadas pelos falsos mestres, faziam uma comparação, diziam: olha, esses mestres aqui, eles são superiores a Paulo. E eles usavam os seguintes argumentos para desqualificarem o apóstolo Paulo. Eles diziam assim: ele não pertence a Cristo da mesma maneira que nós pertencemos a Cristo. Eles argumentavam que Paulo tinha sido um perseguidor da igreja. Não se esqueçam de que esse homem arrastava homens e mulheres, era um perseguidor da igreja. Diziam, como eu disse aqui no início, que Paulo não tinha autoridade apostólica. Ele não andou originalmente com o Senhor, não tem autoridade apostólica. E outra coisa, diziam, argumentavam que outros líderes e outros mestres tinham mais conhecimento do que Paulo. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção para essas palavras. Olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 7. Observai o que está evidente: se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Estava lendo, não me lembro agora onde, a fonte, mas dizia mais ou menos assim: qualquer religião que faça com que alguém menospreze o seu próximo, que se considere melhor que outros, não é verdadeira. A síntese era mais ou menos isso. Uma religião que menospreza o outro e uma religião que faz alguém considerar-se melhor do que o outro
essa não é uma religião verdadeira. E o argumento do texto é o seguinte: nós não podemos encontrar uma melhor definição de igreja do que uma comunidade de pecadores quebrantados, arrependidos e perdoados. A igreja é uma comunidade de gente assim, de gente indigna, de gente que, quando confrontado com o santo Deus, só pode dizer uma coisa: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu não tenho um merecimento, eu não mereço o favor de Deus. Nesses dias, quando se prega tanto o evangelho das coisas, um evangelho que coloca o homem no centro, um evangelho só de bênçãos, um evangelho que não fala das lutas e das perdas, das lágrimas nesse mundo decaído. Quando uma pessoa enfrenta uma tribulação, uma adversidade, a tendência é dizer: estou decepcionado com Deus, Deus falhou comigo, por que é que Ele me trata assim? Se eu sou um filho do rei, por que é que Ele me trata assim? Mas o verdadeiro evangelho, queridos, e o que estou fazendo aqui, não é um exagero, não é uma palavra piegas, mas o verdadeiro evangelho diz assim: como é que Deus me trata assim, um pecador como eu? Como é que Deus me trata com misericórdia uma pessoa como eu? Como é que Deus trata com misericórdia uma pessoa como eu? E o apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja que alguns membros queriam desqualificá-lo, dizendo: isso é uma crueldade, essa atitude de ficar comparando as pessoas. E ele chega a dizer que aqueles que ficam se comparando a si mesmos, ele chama isso de insensatez. É uma prática insensata. Porque, queridos, a arrogância é incompatível com o cristianismo, pois somos miseráveis e indignos pecadores. Quando Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores, isso não é retórica. A gente olha para Paulo e olha esse santo de Deus, esse homem que tinha intimidade com Deus, esse homem que foi assunto ao terceiro céu, esse homem que viu coisas que não é lícito sequer fazer referência. A gente olha para esse homem e diz: esse homem santo de Deus tinha intimidade com Deus. Mas sabe o que é que Paulo dizia de si mesmo? Eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja do Senhor. Eu sou o principal dos pecadores. Eu que um dia fui blasfemo, perseguidor, insolente, obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância, mas eu obtive misericórdia. Então você não pode encontrar um Paulo aqui arrogante, autossuficiente, que se autoexaltava, que olhava os outros de cima para baixo. Não. Um miserável pecador. Agora, por que é que ele responde quando está sendo desqualificado? Porque o que está em jogo aqui não é Paulo. A questão aqui é o Evangelho. A questão é a mensagem do Evangelho. Porque se o ministro é desqualificado, qual é a autoridade que tem a mensagem que ele está pregando? Em todo o tempo, o seu cuidado é com o Evangelho. É preservar o Evangelho. E orientar a igreja, alertar a igreja, abrir os olhos da igreja, para que não se deixe levar pelos falsos ensinamentos. Mas, em quarto lugar, rapidamente, havia uma outra crueldade da igreja. Primeiro, chamavam de dupla face. Pessoalmente é uma coisa, das cartas é outra coisa. Diziam que ele é carnal, ele se guiava por motivos humanos. Terceiro, diziam que ele era um desqualificado. Comparado com aqueles outros líderes, quem era ele? Inclusive, essa palavra que diz assim: a presença pessoal dele é fraca. A presença pessoal é fraca, a palavra é desprezível. Mas também, queridos, dá a entender aqui que eles chegavam a ridicularizar até a aparência física de Paulo. A presença pessoal dele é fraca. A ideia aqui do capítulo, do versículo 10, não tem muito a ver com
ter ousadia ou com falta de ousadia. Mas a questão aqui é do seu aspecto físico. Eles chegaram ao ponto de zombarem dele, dizendo que a aparência física dele era muito desprezível, né? A aparência física dele. A história descreve Paulo assim: um homem de pequena estatura, calvo, pernas tortas, sobrancelhas grossas, né? Olhando assim, o seu aspecto físico não impressionava. E certamente alguns o ridicularizavam. Os coríntios tinham sido tão indelicados para com ele. Mas essas coisas vão crescendo, né? Porque alguém está tratando, se ele é desqualificado, e alguém começou a olhar para o aspecto físico dele. Então, Paulo não é aquele tipão assim que quando chega impressiona, né? Pela beleza, pela altura, né? Pelo corpo, né? Ombros largos, né? Uma voz forte. Na verdade, diziam que até que a palavra era fraca. É como se estivessem questionando aqui a oratória dele, né? Um pregador que não tinha eloquência, mas a presença física era fraca. E a última acusação que a gente pode inferir aqui, especialmente os versos 13 a 16, é que estavam acusando Paulo de exagerar no exercício da sua autoridade. E aí, dia desses, está falando aqui sobre esse princípio de autoridade na igreja do Senhor Jesus. A autoridade suprema da igreja é do Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Ele tem a autoridade suprema. É Ele quem reina, Ele quem governa, a igreja é dele. Mas o Senhor tem estabelecido na sua igreja governos. Governos que administram essa igreja, porém, sob a autoridade do Senhor. Por isso que é muito sério quando você elege diácono, quando você elege presbítero, quando você elege um pastor. Isso é algo muito sério na igreja. Porque você está reconhecendo em alguém as qualificações para receber a imposição das mãos e ser investido de autoridade. Agora, quando essas autoridades são estabelecidas e investidas, e essas autoridades estão sendo guiadas pela palavra de Deus, desobedecer a essas autoridades é o mesmo que desobedecer ao Senhor. Tanto que quando a gente é batizado, a gente professa a fé, a gente responde a uma pergunta: você promete obedecer às autoridades constituídas na igreja, enquanto essas autoridades forem fiéis às Escrituras Sagradas? Pois bem, queridos, lá na igreja de Corinto estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Inclusive, eles davam a entender o seguinte: você pode ter até autoridade em outras igrejas, agora aqui em Corinto não. E o que Paulo diz com muita clareza é que ele tinha autoridade sobre a igreja de Cristo, uma vez que estava debaixo da mão poderosa de Deus. Ele tinha plantado aquela igreja, ele era um apóstolo do Senhor, enviado pelo Senhor, então ele estava sob a autoridade. E ele faz questão de dizer aqui: autoridade para edificação e não para destruição. O que coloca agora sobre todos aqueles que foram investidos de autoridade essa grande responsabilidade. Autoridade para edificação. Então, quando os oficiais da igreja, no exercício do seu ministério, eles exercem autoridade, que o façam na presença de Deus para edificação e não para destruição. Esse é o Espírito. E Paulo estava dizendo aqui que tinha autoridade, porque estava debaixo da autoridade do Senhor. Concluindo, então, eu quero voltar àquelas duas palavras a respeito das quais fiz referência no início. Volte aí, versículo 1. Vamos ler juntos?
Verso 1: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Vamos o 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Essas duas palavras estabelecem o tom utilizado pelo apóstolo Paulo agora em toda essa carta. Estava lendo um comentário de MacArthur muito apropriado para essa palavra, para essas duas palavras. Como eu disse aqui, mansidão e benignidade, ele diz, de Cristo. Qualificações do Senhor Jesus, que são também fruto do Espírito Santo. Preciso entender aqui mansidão. Mansidão é o oposto de estar fora de controle. Então Paulo estava sendo acusado duramente. Seu aspecto físico era um homem que era na carta, outro pessoalmente, um homem carnal que andava segundo a carne, sendo desqualificado, desacreditado enquanto apóstolo do Senhor. Como é que deve reagir esse servo de Deus? E ele o faz com mansidão e com benignidade. Mansidão é o oposto de se estar fora de controle. Não é fraqueza. Acusavam Paulo de fraqueza, dessa fraqueza. Não é fraqueza, mas é o supremo autocontrole assegurado pelo Espírito Santo. Uma pessoa mansa é aquela cuja irritação é dominada e controlada. Ela até se irrita, mas a irritação é dominada e é controlada. Aí está uma pessoa mansa. Manso é aquele que não se zanga a nenhum insulto, nem injúria pessoal que receba. Olha que coisa extraordinária. O manso não é um bobo. As pessoas fazem gato e sapato dele, ele não é isso, a ideia não é essa. Mansidão é aquela capacidade dada pelo Senhor para suportar até a injustiça. Uma pessoa mansa não é amarga e nem é colérica. Uma pessoa mansa é aquela que não procura se vingar quando injustiçado. O manso jamais dirá, vou lhe pegar. O manso jamais dirá, vou lhe dar o troco. Você não tarda por esperar. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, queridos, e está dizendo a nós, ele o faz invocando o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi assim, ele reagiu com mansidão, não é verdade? Quando ele entrou no templo, expulsou os vendilhões, alguém diz, olha aí, perdeu o controle, nada disso, estava sendo consumido pelo zelo do Pai. A casa do Pai é casa de oração, e vocês transformaram no covil de salteadores, e ele cheio do zelo de Deus. Jesus chamou os fariseus e escribas de raça de víboras. O Senhor Jesus os chamou de sepulcros caiados. Mas vejam que a palavra mansidão nos dá essa ideia. Ele não fez isso como um colérico faz, ele não fez isso amargurado, mas ele fez com autoridade e com zelo. Um autor chamado Roy Hession, falando sobre o batismo, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Ele pega então a figura desses dois animais tão mansos, A pomba pousou sobre o cordeiro, o Cordeiro de Deus. E é exatamente esse o caráter do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente estuda o Novo Testamento e essa palavra mansidão descreve
algumas atitudes como submissão à vontade de Deus, disposição para aprender, consideração pelos outros. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando comenta o Sermão do Monte, começa com as bem-aventuranças. Ele chama as bem-aventuranças de o caráter do cristão. E ele diz uma coisa interessante: nenhuma dessas qualidades aqui, nenhuma delas é natural. Ninguém nasce assim. Você já ouviu isso que eu vou dizer agora? Tem gente que é iracunda, que responde logo, que a gente usa a expressão assim, pavio curto, né? Tem gente que é explosivo. Como foram um dia 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, chamados de Boanerges, né? Explosivos. E tem gente que, a gente diz assim, como fulano é manso, né? Que suporta, mas você já ouviu isso, né? Agora, quando essa pessoa se irritar, saia de perto, já ouviu isso? Uma pessoa mansa que aguenta, mas quando explode, misericórdia. Né? Pois o Dr. Lloyd Jones diz que nenhuma dessas qualidades, nenhuma é natural. Ninguém nasce assim. Isso é fruto do Espírito Santo. E é possível. E é por isso que eu, quando olho para um texto como esse, eu fico envergonhado com a minha própria vida. Né? Porque quando confrontado com a palavra de Deus, que vergonha! Quantas vezes me falta essa mansidão, essa atitude, quantas vezes eu fico encolerizado, amargurado, quantas vezes eu fico assim querendo me vingar quando injustiçado. E o apóstolo Paulo está invocando aqui o exemplo do Senhor Jesus. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, capítulo 2, e ele fala aos servos, aos escravos que estavam sofrendo injustiça. Alguns tinham senhores tão perversos que surravam seus servos, que nunca estavam satisfeitos. E o apóstolo Pedro, escrevendo pelo Espírito de Deus àqueles servos, ele escreveu assim: servos, sede submissos com todo temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Agora, como suportar, como ser submisso a um Senhor que é perverso? E aí Pedro diz pelo Espírito de Deus: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E aí ele diz aqui o exemplo de Cristo, o modelo dele. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Jesus jamais disse a alguém que o ultrajara: vou lhe pegar. Nunca ele disse isso. Você nunca vai encontrar essa expressão nos lábios de Jesus. Nunca vai ouvir de Jesus: a vingança é um prato que se come frio. Nunca vai ouvir isso de Jesus. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso é mansidão. Não é natural. Ninguém nasce assim. Não adianta se esforçar. Eu vou tentar, vou conseguir. Né? Vou contar até 3. Né? Pode contar até 1000. Né? Não é natural. É algo do Espírito de Deus. E a outra palavra, benignidade, que ele usa aqui, mansidão e benignidade de Cristo. Quando você vai olhar a essência da palavra, você vai descobrir que o significado é semelhante ao de mansidão. Né? A ideia aqui de benignidade é aquele cuidado de tratar os outros com gentileza,
Agora, quando essa palavra benignidade é aplicada a uma pessoa que tem autoridade, a ideia aqui é de condescendência. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. As pessoas benignas recusam-se a exercer vingança, mesmo quando têm o poder para fazer isso. Isso é benignidade. Eu tenho poder para me vingar de você, mas por causa da benignidade de Cristo, eu não vou fazer isso. Paulo, inclusive, deixa entender aqui que abriu mão até de seus direitos, né, por causa da benignidade de Cristo. Irmãos, isso é cristianismo. É muito diferente do que a gente tem visto, né, nos nossos dias, ao nosso redor, na nossa própria vida, mas isso é cristianismo. Como a gente precisa tratar essas questões na vida, né? Eu falo, em primeiro lugar, a mim mesmo, né? Amarguras, ressentimentos, aquela disposição de matar pessoas no nosso coração, né? Eu queria concluir dizendo que o Senhor tenha misericórdia de nós e dizer que o nosso modelo não é nem o apóstolo Paulo, nosso modelo é o Senhor Jesus, manso e humilde de coração. Então aprendamos dele, que ele diz, aprendei de mim. Aprendamos dele. Segunda aplicação que quero fazer, como tem sido o tratamento nosso para com os outros, né? Ficamos comparando as pessoas, ficamos colocando pessoas na igreja de primeira classe, segunda classe, né? Como é que tratamos as pessoas? Menosprezamos, ridicularizamos as pessoas por conta do seu intelecto, de sua aparência física, ridicularizamos as pessoas. Terceira aplicação, lembrando aqui o princípio de autoridade, que é essencial. E, por fim, lembrar que a Igreja de Cristo é uma comunidade de pecadores. Pecadores que foram redimidos pelo Senhor, mas de pecadores. Então ninguém pode se levantar e dizer, eu sou melhor do que você. Eu sou um miserável pecador e Deus foi tão misericordioso para comigo, que fez de mim um filho de Deus. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus. Devemos nos gloriar nele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Que o Senhor nos abençoe. Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Ele tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você. O Evangelho é isso, né? Às vezes temos vivido um Evangelho desfigurado e as pessoas olham para nós e dizem, isso é o que significa ser crente? É isso aí, né? Mas o Evangelho do Senhor Jesus é algo nobre. E o Senhor é poderoso para fazer de nós novas criaturas. Vida cristã não é apenas vida transformada, mas é vida substituída. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem sabe hoje é o dia de você receber vida nova, conhecer Jesus. O Senhor use misericórdia para com a sua vida, mas para com todos nós, para que quebrantados, vivamos um cristianismo autêntico para a glória de Deus. Sinceramente, quando eu prego uma mensagem como essa, eu fico envergonhado comigo, e eu só posso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e que você faça o mesmo também, Senhor, tem misericórdia de mim. Podemos cantar essa oração, eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma, oferto a ti, servo inútil, sem valor, mas pertenço a meu Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor e me voto a ti, Senhor. Hino dedicação pessoal, 225. Vamos ficar em pé e vamos cantar com toda sinceridade essa oração.